século XVI, os portugueses dominavam territórios situados em vários continentes, a Ásia, a África e a América, pondo em comunicação povos de culturas muito diferentes. As ilhas atlânticas encontravam-se desabitadas. Ao contrário, em África, os portugueses contactaram populações com uma longa história. Do continente africano conheceram a costa seca e árida que constituía a orla do Saara. Este deserto era, no entanto, habitado. Locais com água e vegetação, os oásis, atraíam população nómada de pastores e mercadores. Caravanas de camelos transportavam até à costa mediterrânica o ouro produzido em regiões mais a sul do Saara. À medida que os portugueses avançavam ao longo da costa em direção ao sul, viam que a paisagem se ia modificando. A maior abundância de água proporcionava melhores condições de vida aos povos que aí viviam. Estes dedicavam-se à agricultura, à pesca e à caça, exploravam os recursos minerais, como o ouro e o cobre, e comerciavam entre si. Habitavam em aldeias e cidades, uns organizados em pequenas comunidades, outros em vastos reinos. Apresentavam grande variedade de trajes e costumes, falavam diversas línguas. Uns prestavam culto às forças da natureza, outros tinham-se convertido gradualmente à religião muçulmana. Conflitos entre etnias conduziam por vezes a guerras de onde resultavam prisioneiros. Eram estes então reduzidos à condição de escravos. Os portugueses, através dos contactos com os africanos, procuravam atrair ao litoral os produtos que eles permutavam e que mais interessavam aos europeus: o ouro, o marfim, os escravos, a malagueta. Em troca, os portugueses levavam trigo dos Açores, tecidos, objetos diversos, armas, etc. Este comércio apoiava-se em algumas feitorias construídas junto das baías acolhedoras. Eram sobretudo entrepostos comerciais defendidos por fortalezas governadas por um capitão. Também abasteciam aí as armadas que demandavam a Índia e o Brasil. Na costa ocidental africana, as principais feitorias foram as de Arguim e da Mina. Na costa oriental, ergueram-se as feitorias de Sofala e de Moçambique. Quando Dom João II pensou construir o castelo de São Jorge da Mina, planeou tudo com muito cuidado, já que quase todos consideravam esta construção uma loucura, pois a costa da Mina tinha um clima agreste e a terra era longínqua. Vamos ver de que forma Luís de Albuquerque, Ana Magalhães e Isabel Alçada nos contam este episódio da história. Dom João II não era o homem que alterasse os seus planos para ir ao encontro das ideias dos outros. As dificuldades também não o faziam recuar. Assim, decidiu levar a sua avante. Era necessário executar a obra com rapidez. Para evitar demoras, teve uma ideia realmente moderna: enviar portas, janelas, cunhais de pedra e torres já talhados e prontos. Quando chegassem ao local, era só assentar. Chamar-lhe-íamos hoje um castelo pré-fabricado. Levavam as peças necessárias e ainda cal já preparada, telhas, ladrilhos, pregos, ferramentas e tudo mais que pudesse fazer falta, não esquecendo mantimentos em grande quantidade. Ao todo,
partiram 600 homens, dos quais 100 eram carpinteiros e pedreiros e 500 eram soldados encarregados de defender a construção. Largaram de Lisboa a 12 de dezembro de 1481. Diogo da Zambuja escolheu o local para o castelo no dia 19 de janeiro de 1482. 2 dias depois, iniciou-se a construção. Os trabalhos prosseguiram e, ao fim de 20 dias, já tinham uma torre para se abrigarem em caso de ataque. Nessa altura, Diogo da Zambuja mandou quase toda a gente embora e ficou apenas com os homens necessários para concluírem a fortaleza, a que chamou Castelo de São Jorge, pois São Jorge era o santo de maior devoção do rei Dom João II. E ali se resgataram riquezas incomensuráveis para Portugal. Deste continente, com uma diversidade geográfica e humana tão grande, os portugueses conheceram nessa época exclusivamente o litoral, limitando-se o seu domínio a alguns pontos da costa. Os portugueses estabeleceram em seguida contactos com as antigas e grandes civilizações da Índia, da China e do Japão. Na Índia, chuvas abundantes e temperaturas elevadas alimentavam uma vegetação densa e rios longos e caudalosos. Nas cidades do litoral concentravam-se os produtos de uma agricultura milenar e efetuavam-se imensas trocas comerciais. As especiarias e os tecidos indianos eram de há muito tempo conhecidos dos europeus, que os obtinham através das rotas comerciais que passavam pelo Golfo Pérsico e pelo Mar Vermelho. Nestes circuitos, os muçulmanos tinham um papel preponderante, mantendo há séculos relações de aliança com os reinos indianos. Algumas das populações eram também da religião muçulmana. A presença de comerciantes muçulmanos e a sua aliança com o Samorim de Calcute constituíram um obstáculo sério à atuação dos portugueses na Índia. Além disso, os indianos comerciavam também com regiões longínquas do Extremo Oriente, de onde vinham sedas, porcelanas e outros produtos. Estas redes comerciais estavam a tal ponto organizadas que os portugueses necessitavam de se estabelecer militarmente em pontos estratégicos, construindo fortalezas e vigiando os mares. Os ataques dos muçulmanos às armadas portuguesas, assim como a necessidade de administrar as terras conquistadas e a distância a que se encontravam de Portugal, fizeram com que Dom Manuel nomeasse governadores para a Índia, tendo alguns recebido o título de vice-reis. Alguns destes governadores, como Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque, estabeleceram relações com soberanos locais, apoiaram o comércio português, combatendo arduamente a concorrência. Goa foi a capital deste Império Português no Oriente. Importante cidade luso-indiana, teve um grande estaleiro naval, um bom porto comercial e a sua população refletia nos seus costumes o encontro da cultura portuguesa com a indiana. No Extremo Oriente, os portugueses foram os primeiros europeus a conseguir comerciar diretamente com a China e com o Japão. Mas o estabelecimento dessas relações não foi fácil. De tal forma, os chineses não gostavam de nós, que na porta da cidade de Cantão foi afixado um letreiro dizendo o seguinte: proibida a entrada a homens pálidos, de longas barbas e grandes olhos. Apesar destes problemas, portugueses e chineses estabeleceram relações comerciais duradouras através de feitorias. O território de Macau
foi doado a Portugal pelos chineses, tornando-se numa das mais importantes feitorias do Oriente. Quanto ao Japão, os portugueses introduziram nessa região produtos europeus e serviram de intermediários entre esta e outras regiões da Ásia. Porém, a partir da segunda metade do século XVII, o imperador japonês proibiu todos os contactos com os estrangeiros. No que se refere ao Brasil, o interesse que os portugueses tinham na sua exploração era de início diminuto. Contudo, o pau-brasil, cortado nas matas pelos índios, era transportado então para a Europa, onde era usado para tingir tecidos. Em 1530, o rei Dom João III tomou a iniciativa de colonizar o Brasil, dividindo-o em capitanias à semelhança das Ilhas Atlânticas. Mais tarde, nomeou um governador-geral para todo o Brasil. Constituíram-se então as primeiras plantações de cana-sacarina. As maiores tinham um engenho onde se fabricava o açúcar. Os portugueses donos desses engenhos utilizavam a mão de obra índia e, sobretudo, os escravos trazidos de África para trabalharem no cultivo da cana. Como vimos, durante os séculos XV e XVI, marinheiros, comerciantes, militares e missionários percorreram terras e mares longínquos, pondo em contacto povos e culturas que até aí se ignoravam. Nos territórios onde se instalavam colonos, como nas Ilhas Atlânticas, em Goa e no Brasil, criaram sociedades que falavam português, adotavam costumes europeus e seguiam a religião cristã. As suas viagens frequentes permitiram a troca de muitos produtos, sendo possível difundir entre os continentes plantas, animais, objetos, técnicas. Através dos mares, afluíram à capital as novidades vindas de outras paragens, modificando a vida da população portuguesa. Do continente americano, chegaram produtos como a batata, o milho, o feijão, o cacau e o ananás. Da África, chegaram a banana, o café, a malagueta. E da Ásia, as especiarias, o chá e o coco. Lisboa, situada junto do estuário do Tejo, porta aberta para o Atlântico, via de transporte e comunicação essencial, foi no século XVI o porto de chegada e saída de navios que, cruzando os oceanos, traziam a Portugal sinais de todo o mundo.